Olá, mais um vídeo sobre língua portuguesa, coisas que se falam e se ouvem por aí. Fiquei alguns dias sem gravar um vídeo a respeito da nossa tão amada e querida língua portuguesa, mas hoje tomei ânimo para falar alguma coisa a respeito do assunto. Haja vista aí uma nobre senadora que saiu com uma frase muito esquisita. Ela disse assim: os preços, em vez de caírem para baixo, caíram para cima. Isso aí foi de lascar em relação à língua portuguesa. Coisa terrível, não é assim? Uma senadora tem que tomar cuidado com as suas palavras, porque o povo não perdoa mesmo. Não dá para perdoar, né? Cair para cima, aí é uma coisa sui generis, não existe isso, coisa terrível, né? Mas muitas outras coisas têm surgido por aí e nós nos achamos aí na obrigação de passar alguma coisa para os nossos alunos, para os nossos inscritos aqui neste canal e contamos sempre com o apoio de vocês. Nós temos algumas coisas anotadas aqui, um curso do qual participei, vindo da Secretaria da Educação. Isso aí são coisas que às vezes não podemos deixar passar aí batido. Não podemos fazer isso sem comentar alguma coisa, sem falar alguma coisa a respeito do assunto. Principalmente quando nós nos deparamos com impropriedades gramaticais que vêm como documento, coisas escritas. Então temos que tomar cuidado. Se escrevemos, é um documento, vai ficar guardado, alguém vai anotar. Por isso que, ao escrever, temos que corrigir o nosso trabalho, corrigir o nosso texto, para que não caiamos em descrédito, principalmente documentos de língua portuguesa, documentos sobre estudos e assim por diante. Temos que caprichar, tomar muito cuidado, porque o povo está atento. Então, logo a seguir, nós vamos ver algumas dessas impropriedades gramaticais, que são coisas que se falam por aí e também coisas que são ouvidas por aí. Temos que tomar muito cuidado. Então, logo em seguida, vamos ver algumas destas impropriedades, conforme eu acabei de citar. Vamos lá. Bom, conforme eu falei, nós temos aqui, logo no início, uma palavra aqui com uma impropriedade na ortografia. Por exemplo, seja bem-vindo. Essa expressão aqui tem que constar o hífen, a palavra unida pelo hífen. Então, seja bem-vindo. Nós temos aí uma alteração na gramática, na mudança ortográfica, mas o bem-vindo, esse prefixo aqui, é ligado à palavra seguinte neste caso. Então, tomar cuidado na escrita, não podemos deixar passar batido isso aí. Bem-vindo, com o hífen. Uma outra frase, vista também no estudo: precisamos de itinerários informativos que atendam às necessidades da rede. Então, nós temos aqui o verbo atender, chama atenção aqui para o verbo atender. Nós temos a seguinte regência do verbo atender: quem atende, atende a alguma coisa ou pode atender a alguma coisa. Como no caso, atenda ao portão, quando o complemento do verbo atender for coisa, aí nós temos a existência da crase. Atenda a porta, por exemplo. Atenda a porta. Esse a representa a preposição exigida pelo verbo atender e o a, artigo de a porta. Então, nós temos, no caso, a crase que é representada pelo acento grave. Muito bem. Quando for pessoa,
Atenda o professor, aí pode ser, o verbo poderá ser transitivo direto ou indireto. Aqui, quando é complemento é coisa, é só transitivo direto. Então, indireto, tem que ter aqui a indicação da existência da crase. Agora, atenda o professor. Aqui é transitivo direto. E pode ser atenda ao professor. O a, preposição, mais artigo professor. Se for atenda a professora, então é o a, preposição, e o a, artigo. Aí, nesse caso, nós temos a existência da crase, que é representada, conforme eu disse, pelo acento grave. Atenda a professora. Então, nesse caso, a frase aqui teria que ter a indicação da crase, com acento grave aqui. Atenda às necessidades da rede. Aí eu estarei indicando que há um a, preposição exigida pelo verbo atender, e o a que no feminino plural, que é a exigência da palavra necessidades, que também é feminina. Então, as necessidades da rede, uma impropriedade gramatical que não poderia ter deixado aí para trás, hein? Uma revisão gramatical. Depois, uma outra expressão aqui, compartilhe com. Na escrita, nós vamos usar, em vez de ser compartilhe com, porque eu tenho uma redundância aqui, porque na palavra compartilhar já existe a preposição com. Então, nesse caso, é bom mudar para partilhem. Partilhem com. Certo? Partilhem com. Partilhe com o grande grupo, não é compartilhe com. Na escrita temos que evitar isso. Tomar cuidado. Compartilhe, não vamos repetir o com. Nós temos outra palavra que possa substituir o verbo aqui compartilhar, no caso, para o verbo partilhar. Partilhem. Né? Olha aqui. Partilhem com o grande grupo os principais apontamentos. Mais uma outra impropriedade é que vejam essas notícias. Eu coloquei aqui esse espaçozinho entre aspas, porque as notícias viriam na sequência. Então, questão de uso do pronome demonstrativo. Nós não podemos dizer assim, vejam essas notícias e elas seguem aqui. Então, seria aqui a forma correta. Vejam estas notícias. E elas seguiriam aqui, logo na frente da frase. Então, é estas. Para dizer essas notícias, seriam as que já foram citadas. Essas que está para trás, que já foram citadas, que não é o caso. Compartilhem as notícias. Vejam estas notícias, as que ainda vou citar. Uma outra impropriedade muito grande aqui. Uma outra impropriedade. Nós temos a seguinte frase aqui, a seguinte construção. O Paraná terminou o primeiro trimestre com mais de 20% dos estudantes caracterizando reprovação por frequência. 20% dos caracterizando uma frase que não está bem construída. Na verdade, os alunos, 20% dos alunos foram reprovados por falta de frequência. Ninguém é reprovado por frequência, não. É reprovado por falta de frequência. Os alunos não foram às aulas, não participaram das aulas, então foram reprovados por falta de frequência. Então, uma frase mal construída. Depois, o Paraná terminou o primeiro trimestre com mais de 20% dos estudantes caracterizando. Não é isso, não está bem empregado, não está bem construída a frase, esse verbo no gerúndio não está bem empregado aqui. Reprovação por frequência, não, por falta de frequência. Então tem que mudar a construção aqui para informar direitinho. Devemos primar pela boa informação. Um outro exemplo aqui, não deve ocorrer isso. Os dados coletados para o censo escolar de 2021, isso aqui tudo faz parte do sujeito da oração, evidenciam, aqui eu tenho o predicado, mas colocaram essa vírgula aqui. Essa vírgula
está caracterizando aqui um erro crasso, terrível, separando o sujeito do predicado. Isso jamais poderia acontecer. Os dados, então, vírgula, isso aí caracteriza um erro inaceitável, né? Uma impropriedade em respeito à língua culta, inaceitável. Desde o início do ano letivo, olha aqui, continua a frase, evidenciam que desde o início do ano letivo até a primeira semana de julho, 82 mil estudantes deixaram de frequentar as aulas. Outra impropriedade aqui, frequentar as aulas, aqui nós temos o as com crase, indicando que existe o a preposição e também que existe o as de artigo, as aulas. Porém, o verbo frequentar não pede a preposição a. Ao contrário do verbo assistir. Assistir às aulas, assistir às aulas. Porque o verbo assistir, quem assiste às aulas. Aí eu faço aqui indicando a existência da crase. Mas frequentar é um verbo transitivo direto. Quem frequenta, frequenta alguma coisa. No caso, frequentar as aulas. Então, a indicação da crase que falta em algum lugar, ela foi colocada aqui, ó. No caso que eu já apontei lá em cima, né, na outra frase, aqui, ó, tem que tirar esse artigo. Frequentar as aulas, sem a indicação da crase, porque não existe crase aqui, não existe a preposição a. Bem observado isso. Uma outra frase. Para isso, escolha um dos emojis e coloque o seu. Observe esse pronome aqui, seu. É um pronome de terceira pessoa. Seu é um pronome de terceira pessoa. Nome naquele que mais representa o teu sentimento. Olha aqui, agora é um pronome de segunda pessoa. Não houve concordância de pronomes aqui. Isto não é abonado pela nossa língua culta. Seu, terceira pessoa, depois você muda para a segunda pessoa, não pode. Então, seu, tem que ser seu também aqui. Seu sentimento. Agora, se fosse teu aqui, tudo bem. Então, tem que haver concordância. Eu posso usar o pronome na segunda pessoa do singular ou do plural. Mas desde que eu também coloque verbos na segunda pessoa do singular ou do plural também. Como nós usamos mais a terceira pessoa, né, no lugar da segunda pessoa, então aqui uso o seu pronome, tem que combinar aqui. Seu sentimento, seu nome, seu sentimento. Olha aqui, tem que existir a concordância. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Um livro aí, leia o livro, estude, aliás, leia um livro, estude. E aqui nós temos algumas observações a respeito da nossa língua portuguesa. Deus o abençoe, Deus a abençoe, que nós tenhamos sucesso em nossos estudos, em nossas observações. Até mais!